Bom, então já que estamos todos aí, né? Vamos dar início. Na aula de hoje, dando continuidade aí ao que a gente falou sobre permutações com elementos repetidos, né? A gente vai dar seguimento a uma aplicação bem interessante dessa ideia do ponto de vista da álgebra, né? Que acredito que a maioria de vocês viu isso no ensino médio, mas quem não viu vai ter a oportunidade de dar uma conferida agora nesse conteúdo, que é o binômio de Newton, né? Bom, Newton, acho que dispensa a apresentação, né? Todo mundo já ouviu falar alguma coisa a respeito dele. E agora, quanto ao seu binômio, o que talvez nem todos saibam, é que é uma das poucas, acho que não sei se é a única, mas se for, deve ser uma das poucas contribuições que o Newton fez para a álgebra, particularmente, né? Uma vez que todo o seu trabalho na matemática, a maior parte se destina às equações diferenciais e à análise, né? A criação do cálculo e por aí vai, né? Então, o binômio de Newton ele é uma expansão, né? Uma fórmula daquela ideia que a gente aprende lá no ensino fundamental a calcular expansões do tipo, sei lá, x mais a elevado a 1, né? Não, ao quadrado, por exemplo, né? Que a gente já vê lá desde o ensino fundamental. Aí você aprende que é o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, vou colocar aqui, x vezes a, mais o quadrado do segundo, né? Aí em algumas situações ainda tem professores que geralmente passam até ao cubo, né? X mais a elevado ao cubo. Aí ele também te mostra de uma forma um tanto decoreba, né? Que isso aqui é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo mais o cubo do segundo termo. E geralmente para por aí, né? A gente não costuma ir muito além de binômios de segunda e terceira ordem, certo? Então, a ideia do binômio de Newton é generalizar esse procedimento quando a gente tem um expoente qualquer, né? Assim, a princípio um expoente inteiro, né? Mas dá para a gente utilizar essa ideia com expoentes reais, quaisquer, né? Mas a gente não vai ver muito isso aqui não, tá? Só para frisar mesmo, né? Então, se eu for colocar os binômios de potências anteriores a esse, ó, eu teria o x mais a elevado a 1, né? E também o x mais a elevado a 0, né? Considerando aí que o x e o a são números reais quaisquer, e esse termo que aparece aqui na potência é sempre o número natural, certo? Então, x mais a elevado a 0, independente de quem seja, né, a soma de dois números reais é um número real, quando elevado a 0 vai dar 1. Né? X mais a elevado a 1 é o próprio x mais a. Né? E x mais a ao quadrado e ao cubo a gente acabou de colocar aqui, certo? Então, como eu disse, a ideia é saber como é que fica x mais a elevado a um n qualquer, né? O que Newton se perguntou na época foi isso: existe um padrão que eu possa adotar, né? Uma fórmula que basta eu saber quem é a potência para já saber de imediato qual é o somatório de termos, né? E qual é a potência de cada um deles que vai aparecer aqui, né? Então a gente vai conhecer essa ideia que ele teve, ok? Algum de vocês não chegou a ver esse conteúdo no ensino médio? Não? Todos já viram então? Já vi, professor. Mas Todos já lembram muito bem como é que faz ou não? Ó, bom, então vou partir do pressuposto de que todo mundo já viu isso aqui alguma vez, né?
Então, primeiro, o tratamento que a gente vai fazer aqui dessa questão é utilizando a ferramenta que a gente viu na aula anterior, né, no caso das permutações com elementos repetidos, certo? Então, como que eu vou fazer aí o link entre esse conteúdo anterior e essa ideia aqui, né, para poder adquirir uma fórmula geral da expansão desse binômio, né? Vamos partir de um exemplo, né, para poder entender o método por trás do que eu vou fazer, certo? Vamos pegar aqui o x mais a ao quadrado, para ser bem elementar, né? X mais a ao quadrado, eu não vou colocar a forma aberta aqui não. Vamos dizer que a gente não conhece ainda quem é essa expansão de x mais a ao quadrado. Vamos construí-la, certo? X mais a ao quadrado nada mais é do que x mais a multiplicado por ele mesmo. Ok? Então, a gente pode entender essas multiplicações que a gente vai fazer aqui para obter aquela expressão lá de cima, né? A gente pode entender esse procedimento por meio de uma árvore, de um diagrama de possibilidades, né? Que a gente já viu lá na primeira aula, né? E utilizou algumas vezes desde então, certo? Então, ó, por que esse diagrama? Eu vou fazer assim. Eu tenho aqui dois termos no meu binômio, o x e o a, né? Então, vou colocar aqui o x e o a, né? E eles juntos formam o binômio que a gente está estudando, certo? Então, o x ele tem a possibilidade de multiplicar por dois termos, por ele mesmo e pelo a, né? Então eu vou representar isso como ramos dessa nossa árvore aqui, ó. Então ele pode multiplicar por ele mesmo e pelo a. Aqui. Da mesma forma, o a também tem duas possibilidades, né? Ele pode multiplicar pelo x ou pode multiplicar por ele mesmo, certo? Então, ele pode multiplicar tanto pelo x quanto por ele mesmo. Nesse primeiro caso, quando o x multiplica por ele mesmo, a gente vai ter x vezes x. Quando ele multiplica por a, o resultado disso é x vezes a, né? Quando a multiplica pelo x, o resultado dessa operação é a vezes x. E quando a multiplica por ele mesmo, o resultado é a vezes a, né? Então temos esse que é o primeiro fator, né? Seria nosso primeiro conjunto de ramos, né, da nossa árvore. E esse aqui seria o segundo fator, né, a expansão dessa, digamos assim, as possibilidades que eu tenho relacionadas a cada um desses pontos que a gente estabeleceu, que no caso é o x e o a, né? Então, esse produto que a gente obteve aqui, ele é o resultado da expansão x mais a ao quadrado, né? Então, lembrando aqui, ó, que nosso produto, nossa análise inicial era desse binômio x mais a ao quadrado. Eu dividi ela nesse diagrama de possibilidades, né? Esse resultado que a gente obteve à direita nada mais é do que o resultado da expansão de x mais a ao quadrado. Portanto, x mais a ao quadrado vai ser o que? X vezes x, que é x ao quadrado, mais x vezes a, que é xa, a vezes x, que também é xa, né? Não interessa a ordem, né? E a vezes a, que é a ao quadrado, né? Ou seja, x mais a ao quadrado, x ao quadrado, duas vezes xa mais a ao quadrado, né? E assim, a gente pode utilizar o mesmo procedimento para poder fazer essa expansão ao cubo, né, também. Fazer aqui rapidinho só para a gente visualizar e também para quem chegou agora pegar a ideia, né, que eu estou fazendo. Então a ideia
agora é desenvolver o x mais a ao cubo, né? Ou seja, pegar o x mais a e multiplicar por ele 3 vezes, por ele mesmo. Mas eu vou representar essas diferentes multiplicações que a gente pode desenvolver aqui, ó, através de um diagrama de possibilidades, né? Uma árvore de possibilidades, ou, enfim, não importa como queiram chamar, né? Vai dar isso aí. Então, como que a gente vai fazer isso? Usando o diagrama, a gente precisa ter o nosso pontapé inicial, né? Ou seja, eu quero desenvolver a expansão de x mais a ao cubo, né? E para isso, o nosso binômio ele é baseado tanto no x quanto a e nas diferentes possibilidades de produto que eu posso realizar entre esses termos, né? Então eu vou colocar aqui em cima o x, aqui embaixo o a, né? E vamos representar por um diagrama de árvores os diferentes produtos que podem ser feitos, né? O x ele pode ser multiplicado tanto por ele mesmo quanto pelo a, né? Eu vou representar dessa forma: x e o a, né? Assim como o a também pode ser multiplicado pelo x e por ele mesmo. Então, lembrando que isso que eu estou fazendo nada mais é de que uma outra forma de representar os diferentes produtos que a gente vai fazer aqui, tá? Só para a gente ter uma visualização de acordo com a teoria que a gente já vem vendo desde então, né? Porém, como se trata de um cubo, né, agora uma potência 3, vai ter um momento em que o x vai multiplicar por ele mesmo 3 vezes, né? Isso indica que há ainda uma terceira etapa a ser considerada, né? Então, depois do x multiplicar por ele mesmo ou multiplicar pelo a, ele ainda tem a possibilidade de multiplicar por ele novamente ou multiplicar pelo a novamente. Esse eu vou colocar um pouco mais junto. Né? E assim, o mesmo raciocínio aplicado aos termos de baixo. O a pode ser multiplicado tanto pelo x quanto por ele mesmo. Deixa eu ver, acho que vou fazer mais embaixo aqui, né? O x pode ser multiplicado também. Nossa, aqui não vai ficar legal. X e o a. Aqui por x e pelo a. E aqui também por x e por a. Deixa eu desenhar aqui primeiro, já eu mostro os ramos das árvores, né, resultantes. Então, o a pode multiplicar novamente pelo x e pelo a, né? O x também pode ser multiplicado pelo x e pelo a. E por último, o a multiplicado pelo x e pelo a, né? Então assim a gente já forma todas as possibilidades. Aqui representa o primeiro fator, que seria esse primeiro binômio x mais a. Aqui o segundo fator e aqui o terceiro fator, né? Então são 3 passos porque a potência é 3, certo? Então, quando o x multiplica por ele mesmo 3 vezes, o resultado disso daqui é simplesmente x vezes x vezes x, certo? Quando o x, aí a outra possibilidade, o x vezes o a. Então vamos representar aqui, né? E assim vai, ó, x vezes o a vezes o x, né? E aqui, x vezes o a vezes o a. Aí continuando, a vezes x vezes x. E aqui, a vezes x vezes a. Deixa eu mudar aqui. E agora, a vezes o a vezes o x.
E por fim, A vezes o A vezes o A. A vezes ele mesmo 3 vezes. Certo? Então, o que isso representa? Isso significa que o x mais o a ao cubo é a soma de todos esses fatores aqui, né? Então vamos representar isso. Vou colocar aqui x mais o a ao cubo vai ser igual x vezes ele mesmo 3 vezes x ao cubo, né? X vezes a, x ao quadrado a vezes x, x ao quadrado a, né? E onde foi que eu parei? Aqui, né? X vezes o a vezes o a, x ao quadrado, né? Aí embaixo tem esse a vezes x, x ao quadrado vezes o a. E depois x vezes a ao quadrado, né? E agora parei nesse termo aqui, né? Então x vezes o a ao quadrado. E aqui também x, a vezes x vai resultar em x vezes o a ao quadrado. E por último, a vezes o a ao cubo. Ok? Então, quem é x mais a ao cubo, né? Vamos somar o que tem parecido. Por exemplo, eu tenho aqui x ao quadrado a, x ao quadrado a, e onde tem mais aqui? Aqui, ó, x ao quadrado a, né? Ele aparece 3 vezes, correto? Então são 3 vezes o x ao quadrado a, né? O outro termo, x ao quadrado e x ao quadrado. Ou seja, o x ao quadrado aparece 3 vezes. Então, 3 vezes x ao quadrado. E por fim, o a ao cubo. E olha só, deu justamente a expansão que a gente tinha feito anteriormente do x mais a elevado ao cubo, né? Certo? Até aí todos estão entendendo? Ou tem alguma dúvida? Tá tranquilo. Tranquilo? Então, Sem dúvida. Só para o x ao cubo ainda. tem, de fato. Aqui, obrigado. Ou nada. Isso aí, x ao cubo. Vocês já estão acostumados, né? Eu vivo cometendo esses erros aritméticos básicos, né? Então, Assim como nós te perdoamos, devemos ser perdoados também, né? Na prova de essas coisas. aí você vê com Deus aí. Então. Eu não tenho poder para perdoar ninguém, não. Certo? Inclui isso daí nas suas orações, aí fica tudo de boa. Tranquilo? Seja Deus, Jeová, sei lá quem vocês acreditam aí. Mesmo Não tá certo. Não tá certo não, viu? Oi? Não dá muito certo não acreditar nisso aí e pensar que ele vai fazer a prova não, viu? Pois é. Enfim, né? Eu também acredito que não, mas eu evito dar comentários a respeito, né? Eu falei do professor, perdão, vem do professor. Ele tá jogando tudo nas costas de Deus já. Não, mas tem que ser. Ele foi inventado por nós para isso mesmo, para carregar nossos problemas. Então, faça uso dessa invenção. Bora continuar. Então, olha só o que acontece. Vamos reparar nos coeficientes que aparecem aqui, ó. Aqui eu tenho o 1 multiplicando pelo x ao cubo. Aqui eu tenho o 3, né? O x ao quadrado a, e aqui o 3x ao quadrado. E por fim, o 1 multiplicando o a ao cubo, certo? A gente vai representar esses coeficientes de outra maneira. A gente vai analisar, olhando para essa árvore aqui de possibilidades, né, que a gente construiu, e lembrando do que a gente aprendeu lá das permutações com elementos repetidos, certo? Por exemplo, o primeiro termo, vou colocar aqui, primeira observação. Observações.
Primeira observação a ser feita é em relação ao termo x ao cubo. Então, olha só, quem era o x ao cubo? Nada mais é do que o elemento x multiplicado por ele 3 vezes. Né? Você pode entender isso como uma palavra, né, de 3 letras, onde as 3 letras se repetem. Né? Então você pode entender. Aqui, como é que eu vou representar isso aqui? Como uma permutação de 3 elementos, onde os 3 elementos se repetem. Né? Então, pela fórmula que a gente viu, isso dá o quê? 3 fatorial. Não é os 3 elementos. Os 3 elementos na verdade são o mesmo. Né? Então, é 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Certo? Que é 1 no caso. Né? Então, segunda observação que a gente faz é em relação ao termo x ao quadrado vezes a. Né? A gente viu que esse termo, lá na nosso diagrama, né, que a gente fez lá em cima para poder obter essa expansão, ele pode ser escrito como x vezes o a. Né? Se eu entender esse xa como uma palavra, né, ele é uma palavra com 3 letras. Com 3 letras. E quantas delas se repetem? Ó, você tem o x aparecendo 2 vezes, né, e o a aparecendo uma vez. Né? Então, 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1 fatorial. Né? Aqui, inclusive, eu poderia fazer o seguinte. Né? Deixa eu ver como é que eu poderia colocar isso aqui. 3 fatorial. Não, é assim mesmo. Deixa desse jeito mesmo. Depois eu coloco mais um termo aqui para poder indicar um padrão. Tá? Mas no momento vamos deixar assim. Terceira observação é a respeito do termo cadê? X ao quadrado. O que é esse termo? A gente pode entender ele como uma palavra composta pelas letras X, A e A. Né? E quantas maneiras você tem de organizar, né, essa palavra, por assim dizer? É combinação das 3 letras, onde o X aparece uma vez e o A aparece 2 vezes. Então isso é 3 fatorial sobre 1 fatorial vezes 2 fatorial. Né? E por último, a quarta observação é a respeito do quarto termo da nossa expansão, o a ao cubo. Ele nada mais é do que uma palavra escrita assim, ó, a vezes a vezes a. Né? E assim como na primeira observação que a gente fez, isso é a permutação de 3 elementos, onde o a se repete aí 3 vezes. Né? Então, 3. Isso também vai dar 3 fatorial sobre 3 fatorial. Né? Então aqui eu já tinha calculado, né, de imediato que dá 1. Quanto dá 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1 fatorial? Né? Isso aqui dá 6 em cima, né? 2 vezes 1 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Né? Que é justamente o 3 que aparece aqui multiplicando. Né? Olha só que coincidência. Certo? Aí, continuando. 3 fatorial é 6, 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2. Então 6 dividido por 2 novamente dá 3. Né? Isso em relação ao x vezes a ao quadrado. A gente vai aqui no x ao quadrado da expansão e tem esse 3 multiplicando aqui. Ó. Olha que coincidência de novo. Né? E por último, 3 fatorial sobre 3 fatorial, que dá 1. Né? Isso relativo ao quarto termo da nossa expansão, que é o a ao cubo. E olha o 1 aparecendo aqui, ó, multiplicando pelo a ao cubo. Certo? Então tem como a gente relacionar aquilo que a gente viu lá sobre as permutações com elementos repetidos com
com essa álgebra, né, que a gente vê lá desde o ensino médio, do ensino fundamental, para falar a verdade, onde a gente viu apenas decorando, né, aquelas fórmulas, né, do binômio elevado ao quadrado, elevado ao cubo, né? Alguns professores até mais carrascos, né, faziam os alunos decorar elevado à quarta potência, à quinta, à sexta e por aí vai. Porém, sem nunca explicar muito bem o que estava acontecendo com aqueles coeficientes, porque que o binômio, após ser expandido, adquiria aquela estrutura, né? Até aí tudo bem então, gente? Sim. Então, é aí que a gente vai fazer uma coisa. Eu vou chamar esse P de 3 elementos, onde 3 se repetem. Eu vou chamar isso aqui, vou usar uma outra nomenclatura para poder chamar esse termo. Escrever assim, ó, 3 e um 0. Tá? Parecendo com uma fração entre parênteses, porém sem esse tracinho de baixo que caracteriza as frações, certo? Então a gente vai ler isso aqui como binomial de 3 sobre 0. Pode ler dessa forma, né? Esse termo a gente também vai chamar de outra coisa, vai ser binomial de 3 sobre 1. Né? E aqui, binomial de 3 sobre 2. E por fim, binomial de 3 sobre 3. Né? O porquê que eu estou utilizando, ó, reparem bem, 1 é igual a 1, 1 é igual a ele mesmo, porém eu estou usando duas nomenclaturas diferentes. Né? O 3 é igual a ele mesmo e estou usando duas nomenclaturas diferentes. Né? Isso vai ficar claro daqui a pouco quando a gente for fazer a generalização chamada de binômio de Newton. Né? Então, com a ajuda desses escrevendo os coeficientes dessa nova forma, a gente pode dizer que o x mais o a elevado ao cubo vai ser o quê? O 1, que multiplica o x ao cubo, na verdade, é o binomial de 3 sobre 0, né? Vezes x ao cubo, mais o 3, que multiplica o x ao quadrado a. Então, o 3, esse primeiro 3 aqui a gente chamou de binomial 3 sobre 1. Né? Sobre 1, x ao quadrado a. E assim vamos seguindo. 3 sobre 2, x ao quadrado e 3 sobre 3 a ao cubo. Né? Então, a expansão do binômio aparece para a gente agora dessa maneira. Beleza? Até aí tudo bem? Tranquilo, né? Opa, pode falar. Esses denominadores você colocou como se fosse contagem, primeiro, segundo, terceiro termo? Esse 0, 1, 2 e o 3? Pode ser entendido dessa maneira, né? Porque na verdade, sim e não, vou responder direito a sua pergunta, porque não seria a contagem exata do primeiro, segundo e terceiro termo, porque o nosso primeiro termo começa quando o denominador é 0, né? Então... É uma sequência? Sequência não, né? Oi? É uma sequência? É uma sequência, sempre. Desse jeito aqui, né? Mas eu vou explicar agora, né, e vou dar mais detalhes sobre esses binômios mais adiante na aula, quando a gente for falar sobre o triângulo de Pascal, certo? É onde a gente encontra um padrão nesses coeficientes, tá? Então, o que indica, na verdade, é o seguinte, esses coeficientes. É que quando você tem um binômio elevado ao cubo, você vai ter 4 termos. Se o binômio for elevado à sétima potência, por exemplo, você vai ter 8 termos. Se o binômio for elevado a 100, você vai ter 101 termos. Né? Então é sempre contando com mais um. Né? O valor aqui da potência mais 1 é a quantidade de termos da nossa expansão. Certo? Então vamos tentar generalizar esse procedimento no chamado teorema binomial. Aqui, né? Então, o que esse teorema diz é que eu vou escrever isso. Escrever assim, ó, o desenvolvimento
desenvolvimento desse binômio x mais a elevado a n, né? Onde eu não escrevi, mas eu deixei claro que esse n é um número natural, tá? E o x e o a são números reais. Ele é dado por x mais a elevado a n igual a vou colocar assim, n sobre 0 x elevado a n mais n sobre 1. Aqui onde tem o 3 eu estou colocando n, né, na nossa expansão. E eu estou fazendo as devidas observações a respeito das potências que aparecem nos termos x e a, né? Então eu tenho n sobre 1. O que aconteceu quando eu fui para o segundo termo? A potência do x ao cubo diminuiu em uma unidade, né? Então passou de 3 para 2. Então aqui vai passar de n para n menos 1. E reparem que aqui não aparece o a. Eu poderia muito bem escrever o a aqui elevado a 0, né? Então, ao passo que a potência de x caiu em uma unidade, a potência de a subiu uma unidade, né? Então aqui vai ser a elevado a 1, certo? E aí vou continuando. N sobre 2, né? Binomial n sobre 2. Agora no terceiro termo, a potência de x caiu 2 unidades, então vai ser x elevado a n menos 2. E a potência do a subiu 2 unidades, a ao quadrado. E assim vai, né, até chegar em um termo geral. Vou colocar aqui embaixo, né, que vou representar a binomial n sobre p, onde eu vou ter x elevado a n menos p vezes a elevado a p. E o último termo seria o próprio, aqui como foi 3 sobre 3, o nosso último termo vai ser n sobre n. E o segundo coeficiente, que no caso é o a, elevado a n. Tá? Então, de uma forma generalizada para n, a expansão do binômio fica desse jeito, né? Então, como que a gente explica esse resultado? A gente utiliza esse mesmo raciocínio empregado aqui, né? Então, vou fazer aqui uma ideia de demonstração. Você pode demonstrar isso por indução matemática, mas a indução também é uma forma interessante, mas como eu vou dizer, para indução você já precisa ter a fórmula pronta, né? Eu prefiro construí-la, né? Então, vamos demonstrar utilizando o mesmo raciocínio feito para explicar cada um dos coeficientes da expansão de x mais a ao cubo, né? Então, nosso primeiro termo é o x elevado a n, né? Então, o que é o x elevado a n? Ele é o x vezes ele mesmo, né? N vezes. N vezes. E isso a gente representou como o quê? Como uma palavra, né? Composta por, no caso, n letras, onde essas n letras na verdade são as mesmas, né? No caso, a letra x. Então isso aqui é o P de n, onde essas n letras se repetem. Isso vai dar n fatorial sobre n fatorial mesmo, né? Ok? Então, isso daqui a gente vai representar, isso dá 1, e a gente vai representar em relação à notação dos binomiais como n sobre 0. Né? Aí vamos analisar o segundo termo. Nossa segunda observação é o termo x elevado a n menos 1 vezes o a. Aí você também pode entender isso como uma palavra
composta pelo x, que aparece n menos uma vezes. E um azinho ali no final. Né? E quantos termos você tem desse na sua expansão? Aí você vai calcular a quantidade de anagramas dessa palavra. Né? Quantas configurações diferentes essas letras podem formar. Né? Então é a permutação de, no caso, n elementos, né? Porque você tem n menos uma letra x e uma letra a. Somando tudo vai dar n letras. Né? Onde o x aparece n menos uma vezes e o a aparece uma vez. Isso é o que? N fatorial sobre n menos 1 fatorial vezes 1 fatorial. Né? Que a gente representa pela notação binomial como n sobre 1. Ok? E aí a gente vai prosseguindo nesse raciocínio, né, até obter todos os coeficientes. Ó. Por exemplo, só para a gente identificar um padrão. Né? Terceiro passo aqui. Vou pegar o termo... Cadê? Aqui, o terceiro elemento, que é x elevado a n menos 2 e a ao quadrado. X elevado a n menos 2 multiplicado por a ao quadrado. Né? Então você tem o x multiplicado por ele mesmo n menos 2 vezes. Né? E o a multiplicado por ele mesmo 2 vezes. E quantos termos com essa forma, né? X elevado a n menos 2 vezes a ao quadrado existem? Quantos termos deles são a quantidade de anagramas que você consegue formar com essa palavra, entre aspas, né? Ou seja, quantas configurações possíveis você consegue obter trocando essas letras aqui de lugar umas com as outras. Né? Então, como você tem letras repetidas, vai ter muitas dessas configurações que vão ser idênticas umas às outras. Né? Então a gente vai calcular a permutação com elementos repetidos de n elementos, onde uma das letras aparece n menos 2 vezes e outra letra aparece 2 vezes. Isso vai dar n fatorial dividido por n menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. E a gente vai representar isso como n sobre 2. Certo? Aí a gente pega o termo genérico da nossa expansão. Né? Vamos pegar aqui o pésimo termo, né? Que é o x elevado a... como é que é mesmo? N menos p vezes a elevado a p. Né? E vamos aplicar a mesma ideia, só que de forma mais abstrata ainda. Né? Você tem o x multiplicado por ele mesmo, n menos p vezes. Né? E o a multiplicado por ele mesmo, p vezes. Né? Então, no final, quantas anagramas você consegue fazer? Né? Quantas configurações diferentes você consegue obter mudando, permutando essas letras, né? Trocando de lugar umas com as outras. Você vai ter a permutação de n letras, né? Porque você vê que quantas letras você tem aí ao total? Você tem n menos p, né, de x, e p letras a. Né? Então, n menos p mais p vai dar n. Então, você tem n letras, onde o x aparece n menos p vezes e o a aparece p vezes. Isso vai dar n fatorial sobre n menos p fatorial multiplicado por p fatorial, que a gente vai representar na notação binomial como n sobre p. Certo? Então, essa notação que a gente está utilizando aqui, vocês já devem ter entendido que se trata apenas de uma notação mais econômica, né, para a gente representar qualquer termo de uma expansão binomial. Então, em vez de a gente colocar toda
todas essas coisas aqui aparecendo, né, tantos fatoriais e tudo, a gente representa de uma forma mais simples através dessa notação binomial, né? E aí, no último termo, né, colocar aqui no enésimo termo, né, você tem a elevado a n, né, e a gente recai lá no primeiro caso. Você tem a letra a multiplicada por ela mesma n vezes, né? E isso nada mais é, se você, quantas vezes esse termo aparece? Ele vai aparecer quantas permutações possíveis a gente consegue obter com essa palavra formada só com letras As, né, trocando essas letras de posição. A gente sabe que vai ser só uma, né, mas para aplicar o mesmo raciocínio que a gente vem aplicando a todos os outros termos, isso é a permutação de n termos, onde todos eles se repetem, eles são o mesmo termo. Logo, n fatorial sobre n fatorial. Mas eu vou representar isso na linguagem dos binomiais como n sobre n. Binomial n sobre n. Ok? Então, seguindo esses passos, a gente simplesmente vai concluir que x mais a elevado a n vai ser o quê? Aqui, ó, n sobre 0 vezes x elevado a n, binomial n sobre 0, x elevado a n, mais binomial n sobre 1, x elevado a n menos 1 vezes a elevado a 1, mais, vou fazer mais um termo aqui, binomial n sobre 2, x elevado a n menos 2 vezes a ao quadrado. Aí vamos para o termo genérico, que é o binomial n sobre p, né? X elevado a n menos p vezes a elevado a p, né? E isso somado com o último termo, que seria binomial n sobre n vezes a elevado a n, que é exatamente o que a gente queria demonstrar, tá? É uma demonstração, não vou dizer que é muito rigorosa não, mas aplica exatamente o mesmo raciocínio que a gente aplicou para desenvolver a expansão binomial, né, do x mais a elevado ao cubo. Ok? Então serve aí como uma motivação. Até aí tudo bem, gente? Ou já se perderam aí há muito tempo? Como é que tá aí? Estão compreendendo até agora? Sim. Fazer aqui um exemplo, né, para ver se fica um pouco mais claro, né? Como é que ficaria o desenvolvimento de 3x ao quadrado mais a elevado à quarta potência, né? Sem que a gente faça aquele método mais estilo ensino médio, né, de pegar o 3x ao quadrado mais a e multiplicar por ele mesmo 4 vezes, né? A chance de você errar um cálculo desse é imensa, né, fazendo todas aquelas operações, depois simplificando tudo, né? É muito complicado mesmo. Vamos empregar então essa fórmula do binômio para tentar desvendar como seria a expansão desse termo, né? Então, notem o seguinte: se está elevado à quarta potência, significa que ele vai ter quantos termos? Quantos termos vão aparecer nessa nossa expansão? 5. 5, que foi como eu falei, né? Assim como você levou ao cubo, você tem 4 termos. Se elevar a 4, vai ter 5 termos. Se elevar a 5, vai ter 6, e assim sucessivamente, né? Então, utilizando a fórmula do binômio, olha só, agora a nossa potência é 4, ou seja, no lugar do n, nós temos o 4. Então, vai ser 4 sobre 0, né? Binomial 4 sobre 0, multiplicado por o primeiro termo elevado a n. Então, eu tenho 3x ao quadrado elevado a 4, né? Mais binomial 4 sobre 1, né? O primeiro termo elevado a n menos 1, ou seja, 3x ao quadrado elevado a 4 menos 1, que é 3, multiplicado pelo segundo termo elevado a 1, né? Como é que fica o próximo termo?
Como é que fica o próximo termo, gente? Qual binomial vai aparecer aqui? 4/2. 4 sobre 2. E o restante fica como? 3x², Certo. elevado a 2. Elevado a 2. Vezes o a elevado a quanto? 2 também. 2 também. Beleza. E próximo termo? Como é que pronuncia isso mesmo? 4/2? É binomial. Binomial Binomial. 4 sobre 2. É, Binomial 4 sobre... Nesse caso é 4/3, né? exato. Binomial 4 sobre 3. Né? Vezes. Eu vou até... Acho que é melhor fazer aqui na outra linha, né? Fazer assim. Para não ficar muito bagunçado. Vou colocar todo na outra página. Beleza, aí o próximo passo, o próximo termo é o binomial 4 sobre 3 vezes 3x ao quadrado, né, que é o primeiro termo, elevado a quanto? Elevado a 1. Elevado a 1 vezes A ao cubo. a ao cubo. Né? E o último termo, binomial 4 sobre 4 vezes... Aí não precisa nem colocar o primeiro termo, né? É o a elevado à quarta potência. Né? Então, vamos calcular quem são esses binomiais aí. Né? Olha só. Vamos pegar exatamente essa fórmula aqui, ó, que a gente obteve no termo genérico. Né? Essa fórmula nos diz como calcular esses binomiais. Né? Então, fazer assim, ó, sabendo que o binomial n sobre p é igual a n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial, vamos calcular aí, ó, binomial 4 sobre 0. Fica como? Só vou substituir? Só substituir. Onde tem n, você vai colocar o 4, né? E onde tem 0, você vai colocar o p. Só isso. Né? Essa é a nossa fórmula para 4 fatorial dividido por 0 fatorial vezes 4 menos 0 fatorial. fatorial. Reparem que é a mesma fórmula, a única coisa que eu fiz foi trocar o p e o n menos p de lugar, tá? Mas isso não altera absolutamente nada, ok? É porque nas bibliografias geralmente eles apresentam dessa maneira, o p primeiro. Né? Enfim, é só uma questão estilística mesmo, não altera em nada no resultado. Né? Então, 4 fatorial não vou mexer, vou deixar ele aí para ver se dá para simplificar. Né? 0 fatorial dá quanto? Dá 1. Né? E 4 menos 0 fatorial, 4 fatorial. Né? 4 fatorial em cima, 4 fatorial embaixo multiplicando por 1. Né? A gente cancela. Vai ficar 1 sobre 1 que dá 1. Então temos o 4 sobre 0, o binomial 4 sobre 0. Né? Quem é o binomial 4 sobre 1? Opa! Aplicando novamente a nossa fórmula aqui, ó. A gente tem que é 4 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 4 menos 1 fatorial. Né? 4 fatorial. 1 fatorial é 1, né? Então, deixa aqui. 4 menos 1 fatorial. 3 fatorial. Aí você escolhe, né? Calcula o 4 fatorial, divide pelo o fatorial de 3 também e faz. Ou então usa aquele desenvolvimento que a gente já aprendeu, né?
desenvolve o 4 fatorial até chegar no 3 fatorial e simplifica. Né? Então, quem é o 4 fatorial? É 4 vezes 3 fatorial. Né? E embaixo eu vou ter só 1 vezes 3 fatorial, que dá 3 fatorial. Cancela o de cima e o de baixo. E o resultado é 4. Né? Professor, Sim. você poderia demonstrar o fatorial de 0 aí? De 0 eu fiz lá no começo, né? Mas é assim, é coisa rápida. Uhum. Que é o n fatorial. Qual é a expressão que a gente utilizou? Vou fazer aqui embaixo rapidinho. A gente identificou, né, a lei de recursão lá que forma que determina, que define o fatorial. N fatorial é igual ao quê? É o próprio n, né, multiplicado pelo fatorial dos números que vem antes dele, né? Então, n menos 1 fatorial, certo? Aí o que eu fiz? Isso aqui vale para n igual a 1, né? Eu tenho que ter o n no máximo sendo igual a 1. Aí eu vou e coloco aqui, ó, n igual a 1, onde aparece 1 fatorial, né? No lugar do n colocando 1 fica só 1 fatorial, aqui fica 1 multiplicado por 1 menos 1 fatorial, certo? 1 fatorial é definido como sendo 1 mesmo. Né? 1 multiplicado por qualquer coisa é essa coisa mesmo, certo? 1 multiplicado por x é igual a x, 1 multiplicado por x ao quadrado menos a é x ao quadrado menos a, né? E 1 multiplicado por n menos 1 por 1 menos 1 fatorial é 1 menos 1 fatorial. Né? Acontece que 1 menos 1 é 0. Né? Então eu tenho que 1 é igual a 0 fatorial, ou seja, 0 fatorial igual a 1. Ok? Sim, obrigado. Por nada. Agora o próximo termo é o binomial de 4 sobre 2, né? Utilizando a fórmula 4 fatorial dividido por... Aí no lugar do p eu tenho 2 agora, né? Então é 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial. Né? Então fica 4 fatorial multiplicado por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Né? Aí aqui a gente pode desenvolver mesmo, fica mais fácil. 4 fatorial é 24. 2 fatorial é 2 e 2 fatorial é 2. Então fica 24 sobre 4, que é igual a 6. Então temos que o terceiro termo da nossa expansão é 6. Né? Continuando, falta só mais 2 termos. Binomial de 4 sobre 3, quem é? 4 fatorial sobre 3 fatorial, 4 menos 3 fatorial. Né? Então fica 3 fatorial vezes 4 menos 3 dá 1, 1 fatorial. Aí 4 fatorial volta aqui ao segundo caso, né? Que eu desenvolvi ele até chegar no 3. Né? Então fica 4 vezes 3 fatorial. E aqui embaixo fica só o 3 fatorial. Cancelo de cima com o de baixo. O resultado é 4. Né? Então voltou a repetir esse termo. Né? Isso aqui tem um significado mais profundo do que aparenta ter. Né? A gente vai ver daqui a pouquinho. E binomial de 4 sobre 4. Né? E pela definição, né, pela nossa lei aqui, que assim que definimos, né, o cálculo dos binomiais, você vai ter 4 fatorial dividido por 4 fatorial sobre 4 menos 4 fatorial. Né? Calculando dá 4 fatorial vezes 0 fatorial. 0 fatorial dá 1, então a gente tem só 4 fatorial sobre 4 fatorial. Né? Ou seja, dá 1. Né? Então, é por essa forma como a gente define os binomiais que a gente tem essas representações. Ó. Por exemplo, 4 sobre 0 fatorial... binomial de 4 sobre 0 dá 1 e o binomial de 4 sobre 4 também dá 1. Né? O binomial de 4 sobre 1 dá 4 e o binomial de 4 sobre 3 dá 4. É por isso que a gente tem representações diferentes para o mesmo número. Certo?
Tem essa simetria que acontece aí nas expansões binomiais, né? Até aí tudo bem, gente? Sim. Sim, então vamos continuar. Não terminamos o cálculo, só calculamos os termos binomiais, ó, né? Então, prosseguindo a conta, né, a gente vai ter assim, ó, que 3x ao quadrado mais a elevado à quarta dá o quê? Binomial de 4 sobre 0. A gente descobriu aqui que é 1, né? Então fica 1 multiplicado por... Quanto dá 3x ao quadrado elevado à quarta potência? Quanto dá isso aí, gente? Três x ao quadrado elevado à quarta potência dá quanto? Alguém? 81. O 3 elevado à quarta é 81. E o x ao quadrado elevado à quarta? X à oitava. Isso. 81 x à oitava. Mais. Próximo termo. Binomial de 4 sobre 1. Nós calculamos ele aqui, ó. Deu 4. Então vou colocar o coeficiente multiplicando por 3x ao quadrado elevado ao cubo dá quanto? 3x ao quadrado elevado ao cubo. Quanto dá isso aqui? 27. 27. Multiplicado por X à sexta. x à sexta potência. E agora, binomial de 4 sobre 2. A gente calculou, ó. Deu 6. Dá 6. Multiplicado por 3x ao quadrado elevado ao quadrado. Dá quanto? Ixi, aqui eu esqueci uma coisa. No segundo termo, né, que é o binomial 4 sobre 1, dá 27x à sexta. Eu esqueci de multiplicar pelo a elevado a 1, né? Aqui, ó. Multiplicado pelo a, né? Beleza. Agora, 6 multiplicado por 3x ao quadrado dá quanto? Aqui, ó. 9 9 elevado a x à quarta. e 9 vezes x à quarta. Vezes X à quarta. E o a é elevado a quanto mesmo? Ao quadrado, né? Ao quadrado. Isso. Tá terminando. Binomial de 4 sobre 3. Ó. Calculamos, deu 4 novamente. Eu vou até colocar esses coeficientes aqui de forma de letra diferente, para vocês identificarem essa simetria. Aqui vai dar 4 multiplicado por... Aqui vai ficar mais fácil. 3x ao quadrado elevado a 1 é ele mesmo, né? Multiplicado por a ao cubo. Então, 3x ao quadrado vezes a ao cubo. E, por fim, binomial de 4 sobre 4. A gente viu que deu 1. Calculamos aqui na unha, deu 1. Né? 1 multiplicado por a à quarta. Certo? Então até aqui, ó, se eu não errei nenhuma conta, até aí tá tudo certo. Né? Agora é só reduzir. Né? Agora a gente multiplicar esses números, né? Porque a parte literal, né? Que é a parte que envolve as letras, ela já está toda reduzida. Né? A gente só precisa mesmo multiplicar os números que faltam. Aqui, ó, 1 vezes 81x à oitava vai ficar 81x à oitava, mais 4 vezes 27 dá quanto? 108. 108. X à sexta vezes a. Mais 6 vezes 9? 54. 54. X à quarta ao quadrado. 4 vezes 3? 12. 12. X ao quadrado a ao cubo.
mais 1 vezes a quarta, Pronto. Essa é a nossa expansão, né, do 3x ao quadrado elevado à quarta, ou 3x ao quadrado mais a elevado à quarta, né, utilizando o binômio de Newton. Né? Simples, né? Ou não? Né? Mais ou menos. Tirando a parte difícil, o resto é simples, né? É como dizem. Então, lá no livro que eu deixei para vocês lá da coleção do Gelson Iese, né? Tem vários exercícios bem legais sobre essa parte. Eu recomendo que vocês façam, né, para assimilar, porque a lista, para não ficar muito grande, eu coloquei um pouquinho de cada, né? Então, só fazendo a lista eu acho que não dá para você fixar legal, não. É interessante fazer a maior quantidade possível desses exercícios. Né? Então, vamos ver aqui o que vai dar para falar a respeito ainda. Ah, sim. Vamos voltar a nossa atenção aqui para o chamado termo geral, né, do binômio. A gente viu como escrever esse termo geral, como a gente pode calcular ele. Foi esse aqui, ó, que eu coloquei embaixo desse risco vermelho. Né? É o binomial n sobre p. Ou n sobre p binomial também, é uma outra leitura possível. É igual a n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. Isso aqui é só o coeficiente, né? O termo geral em si, ele é escrito da seguinte maneira. Vou colocar aqui n sobre p multiplicado por x elevado a n menos p vezes a elevado a p, né? Aqui a gente pode observar o seguinte: o p, ele é qualquer número. Aqui, ó, p é um número natural, né? De tal forma que ele é maior ou igual a zero e menor ou igual a n. Tá? Então ele está situado aí entre 0 e n. Ele não pode ser maior do que n. Tá? Não faz sentido você escrever algo como, por exemplo, 7 sobre 10, binomial 7 sobre 10. Beleza? Então é algo que você tem que observar. E por que você deve observar o termo geral? Ele pode te dar informações úteis sobre uma determinada expansão sem que você precise desenvolver toda a expansão. Porque, poxa, apesar do método ser uma mão na roda, olha só, a gente fez uma página de contas, né, para poder chegar na expansão. Isso porque está elevado só à quarta potência, né? Imagina sobre uma expansão elevado a 500, por exemplo, mas não te interessa a expansão em si, você só quer saber uma característica a respeito de um dado termo dessa expansão. Né? Então é interessante você entender como funciona, como você pode utilizar essa expressão do termo geral para obter informações da sua expansão sem ter que calculá-la por completo. Né? Então vamos colocar aqui um exemplo. Então, se eu tenho aqui do desenvolvimento de x ao quadrado mais 1 elevado à sexta potência, e eu quero saber qual é o coeficiente de x à oitava. De x à oitava. E aí, como é que eu faço? Eu preciso desenvolver todo o binômio? Não, a gente não precisa. Né? Então, como que eu vou fazer isso? Alguma sugestão? Primeiro, antes de perguntar, né? Como que a gente calcula qualquer termo dessa expansão? A gente vai utilizar essa expressão aqui, ó, do termo geral. Certo? Então, como a gente já sabe qual é a potência, a gente já sabe que o termo geral desse desenvolvimento ele é dado por um número assim, ó, binomial
de 6 sobre P, né? X ao quadrado elevado a 6 menos P, né? Porque tá aqui, ó, N menos P vai virar 6 menos P, vezes A elevado a P, no caso, 1 elevado a P. Ok? Então, só para deixar mais simplificado ainda, o termo geral dessa expansão, ele é alguma coisa escrito assim, binomial de 6 sobre P, vezes. Quanto fica x ao quadrado elevado a 6 menos P? Dá quanto isso? Aqui, ó. Potência de potência, né? Multiplica os expoentes. 2 vezes 6 dá 12, e 2 vezes menos P dá menos 2P. Então vai ficar x elevado a 12 menos 2P. E 1 elevado a P dá 1, não preciso nem colocar ele aqui. Correto? Então eu tenho que o termo geral do nosso desenvolvimento é esse daqui. Ok? Aí eu pergunto, qual é o coeficiente onde aparece x elevado a 8? Como que eu posso fazer isso? Eu quero descobrir quem é esse coeficiente, né, quando a minha parte literal está elevada à oitava potência, quando x está elevado à oitava potência. E aí? O que vocês sugerem que eu faça? Alguma sugestão? Nenhuma, gente? Sem sugestão, por Sem enquanto. sugestão? O que houve, Rodrigo? Tá cansado? Não consegui visualizar, não. Não? Ó, você não quer o x elevado a 8? Professor, Oi? iguala esse 12 menos 2P, Uhum. iguala isso aí a 8. Exatamente. É isso mesmo. Claro. É isso que a gente vai fazer, né? Então, você quer o termo x elevado a 8, né? Só que aqui no seu termo geral, ele está como x elevado a 12 menos 2p. Então eu quero que esse x elevado a 12 menos 2p seja igual a x elevado a oitava. Então uma equação exponencial, né? As bases são iguais, então você precisa apenas igualar os expoentes. 8 igual a 12 menos 2p, né? Aí você leva o 2p para o outro lado, para o primeiro membro, você pega o 8, passa para o segundo membro, né? Aquela álgebrazinha que vocês já sabem fazer, né? Vai ficar 12 menos 8, 2p igual a 4, p igual a 2. Pronto, essa é a resposta, né? Quer dizer, parte da resposta, né? Ele quer o coeficiente, correto? Se ele quer o coeficiente, agora que você sabe que o p é igual a 2, você calcula, portanto, o coeficiente de x à oitava é a 6 binomial de 6 sobre 2. E como que a gente calcula esse binomial? 6 fatorial. 6 fatorial. Isso, continue. 2 fatorial. Vezes 6 menos 2 fatorial. Exato. Então fica 6 fatorial sobre 2 fatorial é 2, né? E aqui 4 fatorial. Para simplificar as contas, desenvolve o 6 fatorial até chegar no 4. Então é 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 2 vezes 4 fatorial. E aqui a gente simplifica, né? 6 vezes 5 é 30, 30 dividido por 2 dá 15. E essa é a resposta. Portanto, o coeficiente de x à oitava é 15. E a gente descobriu quem é esse coeficiente sem ter que fazer toda a expansão desse binômio x ao quadrado mais 1 elevado à sexta. Ok? Tem mais uns 2 exemplos aí. Uns 2 exemplos. Aqui tá, eu fiz tudo Mas certo. é sempre a mesma pegada. A ideia é sempre essa, né?
você vai colocar assim, né? Deixa eu ver se eu acho algo um pouco mais elaborado aqui pra gente fazer. Deixa eu ver. Aqui, um outro exemplo dessa mesma ideia, né? Entendendo a ferramenta, o resto é só conta de mercearia, né? Então você vai somar, subtrair, multiplicar. Se você tem aqui raiz quadrada de x mais a ao quadrado sobre 15 elevado à 15ª potência, né? E eu quero o termo em x ao cubo. Vou colocar aqui o coeficiente, né? Qual é o coeficiente de x ao cubo? E aí, como que a gente faz? Que eu fiz anteriormente, né? A fórmula geral do termo, a fórmula do termo geral, que eu vou representar como, posso representar assim, ó, o termo geral como t, né? Índice n mais 1. Ele vai ser dado por n sobre p vezes x elevado a n menos p vezes a elevado a p, né? Aí por que n mais 1? Né? Porque vocês lembram... Não, n mais 1 não, desculpem. P mais 1. Por que o P mais 1? Porque você lembra do seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui nessa expansão. Aqui, do jeito que a gente colocou, né, essa expansão inicial. O segundo termo, né, tem índice 1. O terceiro termo tem índice 2. Então é n menos 1, desculpe. P menos 1. Né? Ok? Então é só por conta da posição do termo lá, né, que vai aparecer. É uma anotação, ao meu ver, desnecessária, mas tá aí, né? Então, você só precisa calcular o termo geral, né, e descobrir quem é o coeficiente quando o termo x elevado a n menos p é x ao cubo. Né? Então vamos descobrir aí. Como é que a gente faz isso? A gente sabe que o nosso n é 15. Certo? Então, nosso termo geral vai ser o quê? 15 sobre p, binomial 15 sobre p, vezes x elevado a 15 menos p, vezes o x, não, desculpem. Aqui é raiz de x, né? No nosso problema, o x é raiz de x, elevado a 15 menos p, vezes o a elevado a p. Só que no nosso problema, o nosso segundo termo não é a, é a ao quadrado sobre 15. Elevado a p. Certo? E agora? Para descobrir quem é o coeficiente, eu preciso saber o valor de p. Correto? Mas para saber o valor de p, a gente precisa de mais informação. Ó. Simplificando um pouquinho mais o problema, eu vou ter o seguinte. Binomial 15 sobre p. Raiz de x, a gente já sabe que pode ser representado como x elevado a meio, correto? Vamos fazer isso aqui. X elevado a meio elevado a 15 menos p, vezes... Aqui eu vou ter a elevado a 2p dividido por 15 elevado a p. Né? Continuando, para ficar mais simples ainda, eu tenho binomial 15 sobre p vezes x elevado a meio multiplicado por 15 menos p vai ficar 15 menos p dividido por 2 vezes a elevado a 2p sobre 15 elevado a p.
Aí é aqui que a gente faz a nossa análise. A gente não quer que esse termo aqui seja x ao cubo, né? Então a gente vai igualar. Vai fazer aqui, ó. X ao cubo deve ser igual, melhor ainda, x elevado a 15 menos p sobre 2 deve ser igual a x ao cubo, né? Por que x ao cubo? Porque é isso que o nosso problema está perguntando, né? Qual é o coeficiente que acompanha o termo x elevado ao cubo? Certo? Até aí tudo bem? Sim. Sim? Então, igualdade de potências, né? Se as bases são iguais, os expoentes devem ser iguais. E, portanto, você tem que ter 15 menos p sobre 2 igual a 3. Né? Passo 3 multiplicando. 15 menos p igual a 6. Né? Então, menos p igual a 6 menos 15. Menos p vai ser quanto? Que dá, é 9, é? Menos 9? Menos 9. Portanto, p é igual a 9. Né? Se p é igual a 9, agora a gente já tem condição de descobrir quem é o coeficiente. Né? Então, aqui, ó. Portanto, vamos calcular aqui binomial 15 sobre 9. Quanto dá o binomial de 15 sobre 9? 15 fatorial, 9 fatorial, 15 menos 9 fatorial. Ou seja, 9 fatorial vezes 6 fatorial. Né? Isso aqui dá um número bem grande, viu? Quanto dá isso aí, gente? A gente pode desenvolver, né, até chegar no 9. Então fica 15 vezes 14, 13, 12, 11, 10, 9 fatorial. E aqui, 9 fatorial vezes 6 fatorial, que dá 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Né? Vamos ver se a gente consegue fazer sem errar. Né? Então, o que dá para simplificar aqui? Ó? O que vocês sugerem aí que a gente simplifique? O 6 com 12. Pode ser. Né? Cancela o 6 com 12 e aqui vai ficar 2. Né? O 15 com 10. O 15 com 5, aqui fica Também 3. pode ser. É melhor a gente sempre cancelar os maiores termos, que a nossa conta fica menor, né? Sim. Então, o 14 com 2, aí aqui sobra 2. Sobra 7. 7. Né? E o que mais? Ó, esse 3 aqui do 15 pode cancelar com o nosso 3 aqui de baixo. Né? E aqui, melhorou mais, né? E ainda por cima, o 4 é 2 vezes 2, né? Então, o 4 pode cancelar com 10 e sobra 2, né? Desculpe. 10 dividido por 2 aqui vai sobrar 5. Né? E o outro 2 do 4 pode cancelar com esse 2 aqui. Então, o 4 vai embora também. Né? Eu acho que eu fiz certo, vamos ver. Então, binomial 15 sobre 9 vai dar. Fica o 7 vezes 13 vezes 11 vezes 5. Né? Quanto dá isso aí? Ainda é um número bem grande, né? Alguém faz a conta aí? Dá quanto, gente? 5.005. 5.005? Então... Então, portanto, o nosso binomial vai ficar 5.005 multiplicado por x ao cubo multiplicado por a elevado a 2p, só que o nosso p é 9, né? 2 vezes
9 dividido por 15 elevado a 9. Isso aqui eu não vou calcular não. Deixa assim. Então vai ficar Mas não o... precisa calcular não, né? Não, deixa aí, deixa assim mesmo. Ele tá bonito desse jeito, né? 5.005 sobre 15 elevado a 9 vezes x ao cubo vezes a elevado a 18. Né? Então, é esse. O coeficiente que a gente estava procurando era esse aqui. Certo? Beleza. Ele é o coeficiente que acompanha tanto o x ao cubo quanto o a elevado a 18. Né? Então, mais aqui só falou do x ao cubo especificamente. Então, enfim, é uma ideia, né, da gente desenvolver esse tipo de problema. Tá? Aqui, para ser mais específico mesmo, eu teria que perguntar qual é o termo, né, do coeficiente dessa potência x ao cubo. Porque aí o termo envolve, né, o coeficiente, a potência do x ao cubo e a potência do a. Né? Aí é o termo completo, que seria esse. Né? Mas fica assim o raciocínio. Certo? Alguma dúvida aí, gente? Essa aqui foi grande. Não. Não, né? Então vamos ver aqui o que mais dá para falar. Então, já que a gente já viu esses exemplos, dá para comentar agora sobre o famoso triângulo de Pascal. Eu lembro que eu era fascinado por esse triângulo de Pascal lá desde os meus 12, 13 anos, quando a primeira vez que eu vi a respeito, eu ficava fascinado com as propriedades, com a história por trás e tudo. Triângulo de Pascal, também chamado de Tartaglia, tá? Questões históricas. Alguém sabe quem foi Tartaglia? Alguém já ouviu falar do nome desse sujeito? Nunca nem vi. Nunca? Foi ele que desenvolveu uma equação, uma fórmula fechada para resolver equações do terceiro grau. Então, até o século XV só existia a famigerada fórmula de Bhaskara, né, que é só aqui no Brasil que é chamada de Bhaskara. E desde então passou-se mais de 1000 anos sem que ninguém conseguisse encontrar uma fórmula fechada para a equação do terceiro grau. Aí veio o Tartaglia e encontrou. É muito bonita, inclusive eu tenho um vídeo lá no canal onde eu faço a demonstração dela, né? Chegando na fórmula, se vocês quiserem dar uma conferida. Aí o Tartaglia ele teve imensas contribuições nessa álgebra aí, né? Que foi graças a ele que teve um grande salto lá no século XV. O desenvolvimento foi mais acelerado a partir daí, né? Certo? Então, ó, o triângulo de Pascal, ele é um triângulo formado pelos coeficientes dessas expansões aqui. Ó. Por exemplo, x mais a elevado a zero, você tem 1, correto? Só 1 aparecendo aqui. X mais a elevado a 1, você tem um 1 que multiplica o x e um 1 que multiplica o a. Né? X mais a ao quadrado, você tem um 1 que multiplica o x ao quadrado, o 2 que multiplica o x vezes a, e o 1 que multiplica o a ao quadrado. E assim, o coeficiente de x ao cubo é 1, desse termo aqui é 3, desse outro termo é 3, e desse outro termo é 1. Né? Então a gente já tem aqui os primeiros elementos. Ó. 1, 1, quer ver? Ó? Vamos desenhar ele aqui. Aí embaixo você tem uma linha com os coeficientes de... Vou fazer aqui mais do lado. 1.
aqui os coeficientes de x mais 1 elevado, ou x mais a elevado ao quadrado. Você vai ter o 1, o 2 e o 1. Depois, o 1, o 3 e o 1. E como é que a gente continuaria aqui? Ó? A expansão do x mais a elevado à quarta potência. A gente calculou esses coeficientes. Ó. É 1, 4, 6, 4 e 1. Né? 1, 4, 6, 4 e 1. Como é que ficaria? Vocês conseguem identificar um padrão a ponto de conseguir formar a próxima linha? E aí, como é que ficaria? 1, 5, 1, 5, 9. 9? Por quê? É o 10, não? É 9 ou 10? 10. Depois? 10. Olha, aí não, é João Paulo. E depois? 5. E depois? 1. Qual foi o padrão que você identificou? É a soma dos dois termos que vem da linha antecessora. Exatamente, olha só. Somando esses dois termos aqui, né? 1 com 1, você tem o termo de baixo, que é o 2. Né? Somando 1 com 2, você tem o 3. Somando 2 com 1, você tem esse 3 aqui. Né? Somando 1 com 3, você tem o 4. O 3 com 3, 6. 3 com 1, o 4. Certo? E assim vai. Aí o raciocínio foi 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. E as extremidades do triângulo sempre vai ser 1. Né? Certo? Entenderam como se constrói o triângulo? Então, como eu disse, a gente pode relacionar esses coeficientes do triângulo de Pascal com os coeficientes das expansões de binomiais. Né? Então vamos mostrar aqui como que isso pode ficar. Ó, fazer o nosso exemplo lá de cima, só que agora utilizando termos binomiais, vamos ter aqui ó, x mais a elevado a zero vai dar o 1, né? Eu vou chamar aqui da linha 0 do nosso triângulo. Vai ser apenas 0, binomial de 0 sobre 0. Né? X mais a elevado a 1 dá o quê? Aqui eu vou precisar de mais espaço, né? Não adianta fazer assim não. Aqui vai dar 0. 1, que é igual a 0 sobre 0. Né? Depois, é engraçado, né? Porque 0 sobre 0, estritamente, não faz sentido para a gente, né? É uma indeterminação. Porém, o binomial 0 sobre 0 é perfeitamente definido, ele dá 1. Né? Basta aplicar a fórmula que a gente viu lá do termo geral. Né? Pois é o que? 0 fatorial dividido por o 0 de baixo, né? Que é o 0 fatorial, vezes 0 menos 0 fatorial. Aqui dá 1, esse aqui dá 1, 0 menos 0 dá 0, fatorial de 0 dá 1. 1 dividido por 1 vezes 1 dá 1. Certo? Então não se deixe enganar pela notação. Apesar de não fazer sentido ser uma indeterminação 0 sobre 0, o binomial de 0 sobre 0 é perfeitamente definido. Ok? Então, x mais a elevado a 1 vai ficar o quê? 1 multiplicado por x mais a mais o 1 multiplicado, ou desculpem, 1 multiplicado por x mais 1 multiplicado por a. Né? Eu vou fazer isso aqui de outra cor. 0, 0, 0. Então, lá pela nossa expansão lá do binômio, a gente viu que esse primeiro termo ele pode ser escrito como o valor da potência, que é 1, né? Sobre 0 multiplicado por x mais multiplicado por x, mais o valor aqui da potência, que é 1. Agora o próximo termo, que é aqui de baixo, que é 1 também, no coeficiente, no denominador, né? Multiplicado
pelo A. Né? E agora, x mais A elevado ao quadrado. Então vamos ter x ao quadrado mais 1x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais 1 vezes A ao quadrado. Né? Então como vai ficar isso aqui? Ó? O primeiro termo vai ser... Qual vai ser o primeiro termo aqui, gente? Esse 1. Em termos de binomiais. Lembrando que a nossa potência é 2. Como é que eu posso escrever o primeiro termo dessa expansão binomial? Vai ser 2 sobre... sobre 0. A gente começa do zero, né? Multiplicado pelo x ao quadrado. Mais... Esse segundo termo, esse 2 aqui, vai ser quanto? 2 sobre... Quem é o próximo termo depois do zero? 1. Né? X vezes A. Mais... O último termo vai ser 2 sobre... 0, 1. O próximo termo? O 2. Só identificar esse padrão. Né? O termo que vai em cima sempre corresponde à potência que você está trabalhando. O termo que vai embaixo, aí você vai contando 0, 1, 2. Né? Não tem erro, certo? Multiplicado por A ao quadrado. Né? Vou fazer mais um aqui. X mais A elevado ao cubo. Vai ser 1 vezes x ao cubo, mais 3 vezes x ao quadrado vezes A, mais 3 vezes x ao quadrado, mais 1 vezes A ao cubo. Né? Em termos de binomiais, eu começo com 3 sobre... Sobre quanto? Primeiro termo. 0. O que representa esse coeficiente 1 0. aqui é o 3 sobre 0. Né? Multiplicado por x ao cubo. Mais o segundo coeficiente. Né? 3 sobre 3 sobre 1. E a parte literal é x ao quadrado vezes A. Mais. Terceiro termo. 3 sobre 3 sobre 2. 2. 2. Né? Vezes x ao quadrado. E último termo. 3 sobre 3. 3 sobre 3. Multiplicado por A ao cubo. Né? Então, o que a gente nota aqui? Né? O padrão surgindo. Você tem... quando é elevado a zero, você só tem um coeficiente. Né? Que é o zero. Binomial de 0 sobre 0. Né? Quando é elevado a 1, você já tem dois coeficientes. Né? Que é o binomial 1 sobre 0 e... Vou fazer mais para cá. 1 sobre 0 e 1 sobre 1. Né? Na terceira linha, quando a potência é 2, né, você já tem três coeficientes. Você tem aqui 2 sobre 0, você tem o binomial 2 sobre 1 e o binomial 2 sobre 2. Né? Na quarta linha, quando a potência é 3, você tem 4 coeficientes. Então vamos desenhá-los aqui. 3 sobre 0, 3 sobre 1, 3 sobre 2, 3 sobre 3. Ok? Vou até deslocar ele um pouquinho para a esquerda para a gente fazer uma comparação. Então, como eu falei, esse termo aqui está relacionado ao x mais a elevado a zero. Né? Esse daqui, essa segunda linha, está relacionado a x mais a elevado a 1. A terceira linha, a x mais a elevado a 2. E a quarta linha, a x mais a elevado a 3. Né? E se a gente fosse prosseguir aqui para uma quinta linha, como é que ficariam os coeficientes?
seguindo o padrão que vocês estão observando, que a gente fez até a quarta linha, como é que ficaria uma quinta linha? Qual seria o termo de cima? 4. 4. 4, 0, Depois? 4, 1. 4 sobre 1. Depois? 4 sobre 2. 2. 4 sobre 3. E 4 sobre 4. Né? Isso aqui vocês podem conferir. Corresponde aos coeficientes da expansão de x mais a elevado a 4. Né? A gente fez lá em cima, né? Isso aqui ó, deu 1, esse aqui deu 4, esse deu 6, aqui deu 4 e aqui deu 1. Né? Podem reparar, então existe essa simetria aí acontecendo entre os coeficientes e essa notação binomial ela é conveniente nesse sentido, né? Dá para a gente reconhecer de uma maneira mais fácil o que está acontecendo, o padrão que surge. Né? É muito mais fácil você memorizar o triângulo desse jeito do que por meio desse padrão identificado aqui em cima. Né? Embora esse padrão também não seja muito difícil, né? Mas aqui já identifica logo. Né? Por exemplo, se você tem uma parte daqui desse triângulo, você tem aqui, sei lá, 27 sobre 6, né? Binomial 27 sobre 6. Você não precisa contar as linhas anteriores, você já sabe que estará, de alguma forma, trabalhando com a expansão de x mais a elevado a 27. E qual termo ele corresponde? Ele corresponde ao sétimo termo dessa expansão. Tá? Então, ou seja, por que sétimo termo? Porque é 6 mais 1. Então, essa representação binomial ele tem esse poder de informar, né, a potência a qual você está se referindo, no caso aqui o 27, e a posição desse coeficiente na expansão. Basta você pegar o denominador, o 6, e somar com 1, dá 7. Entenderam? Então, eis a vantagem de se utilizar essa notação binomial, né, dessa seguinte forma. Alguma dúvida até aí, gente? Não? Tranquilo? Né? Então, esse triângulo ele tem algumas propriedades dignas de nota. Né? Como eu falei, ele é cheio de curiosidades. Né? Algumas que, infelizmente, não dá para a gente abordar aqui, porque vai muito longe do objetivo, né? da nossa aula. Mas, por exemplo, vocês já ouviram falar de número de ouro? O número φ? Sim. Né? Que é 1 mais a raiz de 5 dividido por 2. Né? Ele está presente aqui no triângulo de Pascal. Né? Porque você consegue encontrar a sequência de Fibonacci através desse triângulo. Aí é um exemplo, né, de coisas misteriosas. Você tem aqui que, por exemplo, nessa linha você tem uma progressão aritmética de ordem 0, né, ou seja, a razão é 0. Né? Aqui uma progressão aritmética de ordem 1, onde a razão é 1. Aqui uma progressão aritmética de ordem 2, porque a razão vai por si mesmo formando uma progressão aritmética. 1 mais 2 dá 3, o 3 mais 3 dá 6, 6 mais 4 dá 10 e assim vai. Né? E aqui uma progressão aritmética de ordem 4 e assim sucessivamente. Né? Então tem várias e várias propriedades realmente bem interessantes de se estudar. Né? Mas tem um livro que se não me engano é do Mário Lívio, chamado A Divina Proporção. Conta muito da história do triângulo de Pascal e umas propriedades mirabolantes lá. Quem tiver curiosidade, quiser dar uma conferida, certo? Então, as propriedades que a gente vai ver aqui é o seguinte. Professor, Sim? conhece alguma aplicação? Aplicação do quê? Tipo no dia a dia, tipo um sistema de computador, alguma coisa assim? Repete, por favor. É como se fosse um sistema de computador, alguma coisa assim, aplicação no dia a dia. Já foi utilizado de alguma forma?
Não, as aplicações que eu te falei, a mais imediata de todas é essa, né, do padrão que ele representa nos coeficientes de uma expansão binomial, né? Aí, como eu te disse, essa é apenas a mais evidente, né? Existem várias outros padrões que existem aqui dentro desse triângulo de Pascal, que tem muitas e muitas aplicações, inclusive no campo das matrizes, né? Eu estava lendo um artigo há um tempo atrás, onde o cara colocou criou matrizes quadradas, triangulares e superiores, cujos termos formavam um triângulo de Pascal, né? E lá ele conseguiu encontrar, através da potência dessas matrizes, ele conseguiu encontrar muitas propriedades dos números de Fibonacci, Tribonacci e por aí vai, né? Então ele relacionou as matrizes com o triângulo de Pascal, por exemplo, né? Então, assim, ele é um objeto bastante flexível e ele cabe em muitas áreas da matemática, né? Então, aplicações fora da matemática, se é o que você quer saber, eu nunca pesquisei a respeito disso não, mas dentro da matemática tem um monte, né? A não ser se você considerar que aquele exemplo dos coelhos de Fibonacci seja uma aplicação fora da matemática, né? Que você consegue explicar o padrão lá de nascimento daqueles coelhos através da sequência de Fibonacci. 4, 6, 4, 1, 5, 10, 10, 5, 1, né? A sequência de Fibonacci ela aparece aqui, ó. Você tem 1, aí depois soma esses dois elementos, ó. 1, aqui dá 2, a soma desses elementos dá 3, a soma desses elementos dá 5, a soma desses elementos dá 8, né? Tá vendo? É a sequência de Fibonacci aparecendo aqui. Dá 2, 8, 13, né? Ó, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim sucessivamente. É por isso que a gente encontra o número de ouro dentro do triângulo de Pascal. Ok? Ok, legal. É bem legal. Tem muitas coisas interessantes aí, propriedades que você para e pensa aí, caramba, isso tá bem na cara da gente e foi preciso tanto tempo para alguém pesquisar e descobrir, né? Então, eu acho bem bacana. Então, deixa eu colocar aqui as propriedades. Uma das que a gente verificou é dessa simetria, né? Por exemplo, o 4 sobre 0, quando a gente calcula, é o mesmo resultado que 4 sobre 4, né? Ambos dá 1, certo? O 4 sobre 1 e o 4 sobre 3, ambos resultam em 4. Então, existe essa simetria de espelhamento, por assim dizer, que nos permite afirmar que binomial de n sobre p é igual ao binomial de n sobre n menos p, né? Aí um exemplo é por exemplo, pega o n igual a 4 e o p igual a 1, né? Aí você vai ter binomial 4 sobre 1 igual ao binomial de 4 sobre 4 menos 1, né? Ou seja, 4 sobre 3. E de fato, quando a gente calcula, a gente obtém o mesmo valor, certo? Só para poder ilustrar essa propriedade de uma forma um pouco mais concreta, ok? Então você tem essa primeira característica que fica mais clara quando você calcula quando você coloca esses coeficientes num triângulo de Pascal, né? Outra propriedade foi aquela que o colega identificou lá em cima, né, quando a gente foi obter o padrão, né, para poder formar as linhas de baixo do triângulo, né? Você tem aqui, ó, por exemplo, que 3 sobre 0, né, binomial de 3 sobre 0, somado com binomial de 3 sobre 1, dá quanto? Dá o binomial de 4 sobre 1. Né? Colocando de forma abstrata, você tem binomial de n sobre p, né, somado com o número que vem logo depois dele, que é o binomial de n sobre p mais 1. Isso resulta em binomial de o número de baixo e conserva esse coeficiente. Então, n mais 1 sobre p mais 1. Né? Exemplo, aqui. Como eu fiz ali anteriormente, pega aí o n igual a 5, sei lá, né? E o p igual a 2, né?
Aí você vai verificar o seguinte: binomial de 5 sobre 2 somado com binomial de 5 sobre 2 mais 1 é igual a 5 mais 1 sobre 2 mais 1. Né? Ou seja, 5 sobre 2, binomial 5 sobre 2, somado com binomial de 5 sobre 3, resulta em binomial de 6 sobre 3. Aí quando você calcula lá, de fato, quanto dá o binomial de 5 sobre 2? Conseguem fazer aí de cabeça quanto dá? Aqui, ó, dá 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 menos 2, vou colocar direto, 3 fatorial. E aqui, 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Então, você está vendo que é a mesma coisa, né? Esses números aqui. Só mudou a ordem dos termos que multiplicam aqui no denominador. Então, calcular um é o mesmo que calcular o outro, né? Então, o 5 fatorial dividido por 2 vezes 3 fatorial vai dar 5 vezes 4, 3 fatorial. Né? Aí você vai cancelar esse 3 fatorial. Então 5 vezes 4 dá 2 dividido, ou 5 vezes 4 dá 20, dividido por 2 dá 10. Ou seja, você tem 10 somado com 10 dá 20. Será que o binomial de 6 sobre 3 dá 20? Vamos calcular. Ó. 6 fatorial, 3 fatorial e multiplicado por 6 menos 3 fatorial, que é 3 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, 3 fatorial. Então, ó, 3 fatorial cancela em cima e embaixo. Sabemos que 3 fatorial dá 6. Cancela com 6 de cima. 5 vezes 4 dá 20. Olha que coincidência. Né? Então, de fato, a propriedade vale. Né? A gente acabou de citar um exemplo. Ok? Alguma dúvida aí, gente, até agora? Acho que é só vocês... dá para vocês brincarem, né? Com essas propriedades e inclusive tirar várias outras. Essa daqui, se eu não me engano, alguém aí me corrija se eu estiver errado e já conhecer sobre o assunto. Se eu não me engano, essa aqui é conhecida como relação de Stiefel. Agora como é que se escreve isso mesmo? Acho que é assim, ó. Stiefel, ou é com 2 Fs, eu não lembro agora. É algo do tipo, né? Relação de Stiefel, acho que é isso. Ok? E tem uma série de outras relações, mas tem a relação de Euler, tem a relação de Fermat, você tem... enfim, tem muitas e muitas outras relações que você consegue obter do triângulo de Pascal. Né? Uma outra coisa que chama a atenção é o seguinte, quando você calcula, coloca o triângulo de Pascal assim, ó, em termos de números convencionais, né? 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Né? Só essas 6 primeiras linhas aqui já são interessantes para a gente. Né? Agora façam o seguinte, somem os elementos de cada uma das linhas. Esse aqui, ó, com esse daqui, com esse daqui, com esse daqui, com essa daqui também e essa daqui também. Né? Quanto dá a soma? Né? A primeira linha só tem um elemento, então vai dar 1, certo? A soma dos elementos da segunda linha dá 2. Dos elementos da terceira linha, 4. Da quarta linha, 3 mais 3 dá 6, mais 2 dá 8. Né? Da quinta linha, dá quanto, gente? 1 mais 4 mais 6 mais 4 dá 1. Dá quanto? 16. 15, 16, isso mesmo. E da próxima linha? 32. 32. Né? Aqui já deu para identificar um padrão, né? Qual seria a soma dos elementos da sexta linha, sem calcular ela? 64. Ó, então você já entendeu o padrão. Significa então que
a soma das linhas do triângulo de Pascal são potências de 2. Né? Vou colocar assim. Aqui é 2 elevado a 0, indica que são a soma dos elementos da linha 0. Né? 2 elevado a 1, que é a soma dos elementos da primeira linha. 2 elevado a 2, a soma dos elementos da segunda linha. E assim sucessivamente. 2 a quinta, 2 a sexta e assim vai. Né? É uma outra propriedade que a gente pode enunciar assim, ó, de forma mais abstrata. N sobre 0 mais binomial n sobre 1, binomial n sobre 2, até o último termo, que é o binomial n sobre n, é igual a 2 elevado a n. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma relação que possa ser mencionada. Não, acho que essas aí já estão de bom tamanho. Né? Se eu fosse continuar, né, mas como não é o nosso propósito, né, o nosso propósito é mostrar essa ferramenta, que ela pode ser útil em algumas propriedades quando a gente for estudar a parte de probabilidade, que já é a partir da próxima aula. Né? Agora, se o foco fosse estudar mesmo expansões binomiais, eu mostraria uma ferramenta que eu acho muito interessante, chamada de multinômio de Leibniz, né? Que é quando você não pega mais apenas binômios assim, ó, A mais B elevado a N, né? Que foi feito por Newton, isso daqui. A gente acabou de ver o trabalho do Newton. O trabalho do Leibniz é quando você pega A mais B, mais uma quantidade qualquer de termos, pode até ser o Z, se você quiser, e eleva a N. Essa é a generalização que o Leibniz conseguiu obter. Leibniz, acho que é assim que se escreve. Então, desculpem aí se estiver errado, mas acho que é isso. Tá? Então, esse é o binômio de Newton, esse daqui seria o multinômio de Leibniz, né? Usa propriedades combinatórias bem mais refinadas para poder chegar num algoritmo mais puro, por assim dizer, né? Onde a gente consegue obter os termos de uma expansão desse tipo. Né? Aí tem todo o tratamento semelhante, a gente tem também o termo genérico da expressão, você consegue colocar consegue formar uma espécie de triângulo próprio, né, parecido com o de Pascal, com essa expansão, e por aí vai, certo? Mas a gente não vai estudar essa parte não, ela é um pouquinho mais rebuscada, mas daria pra gente fazer, só não temos tempo mesmo, dentro desse propósito, né? Se você já tivesse na nova grade que separa, né, probabilidade e o curso de estatística e coloca em disciplinas diferentes, daria pra gente fazer esse tratamento aí do multinômio de Leibniz, né? Beleza? Então, tem alguma dúvida até aí, gente? Uma pergunta, alguma colocação? Foi bastante coisa hoje, né? E aí? Ninguém? Por enquanto não. Não? Bom, então vamos ver aí o que vocês conseguiram assimilar, né? A gente vai encerrando a aula por hoje, então. E daqui a pouco eu vou postar lá a lista e vocês vão ter aí até a próxima semana, né, para exercitar esses conceitos, ok? Então, ficamos por aqui, né? Até a próxima aula e bom final de semana antecipado aí para todos. Uma boa noite. Até mais, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, professor.